Tem coisa que acontece na estrada que a gente nunca esquece. Não importa quantos anos passem, não importa quantas viagens você faça depois, aquilo fica grudado na memória, como uma marca que não sai. Hoje eu vou compartilhar com vocês 4 relatos reais de caminhoneiros que viveram algo que até hoje eles não conseguem explicar. Histórias de desaparecimento temporal, de horas que simplesmente sumiram, de trajetos que não batem com nenhuma lógica. Esses homens não são mentirosos. São profissionais da estrada, gente séria, que conhece cada curva, cada posto, cada quilômetro das rodovias brasileiras. E mesmo assim, viveram experiências que desafiam qualquer explicação racional. Se você é caminhoneiro ou conhece alguém que é, fica até o final, porque talvez você reconheça algo nessas histórias. E se você já passou por algo parecido, deixa nos comentários. A gente precisa saber, será que estamos sozinhos nisso? Vamos aos relatos. Relato 1. Eu lembro do cheiro de café frio no porta-copo quando tudo começou. Café requentado 3 vezes, daqueles que a gente toma mais por hábito do que por vontade. Era a madrugada de uma terça-feira, final de maio de 2019, e eu estava há quase 15 horas na BR-153, descendo pelo interior de Goiás em direção ao Triângulo Mineiro. Meu nome é João Batista Ferreira. Na estrada, todo mundo me conhece como João do Scania. Tenho 52 anos, e mais da metade deles eu passei atrás de um volante. Comecei nessa vida aos 23, como ajudante. Depois virei motorista. Peguei meu próprio caminhão aos 30 e desde então são mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Já vi de tudo nessa estrada: acidente, assalto, temporal que arranca a árvore pela raiz, neblina que você não enxerga nem o capô do caminhão. Mas o que aconteceu naquela noite? Isso eu nunca tinha visto e torço para nunca mais ver. Eu estava transportando equipamentos agrícolas, peças grandes, de uma distribuidora em Goiânia até Uberaba. Carga pesada, mas bem amarrada, nada de preocupação. O Scania estava rodando redondo, motor ronronando certinho, pneus novos, revisão em dia, tudo sob controle. Saí de Goiânia por volta das 2 da tarde, parei para jantar lá para as 7 em Itumbiara, abastecer e dar uma descansada. A ideia era chegar em Uberaba antes do meio-dia seguinte, entregar a carga e pegar a volta no mesmo dia. A noite estava clara, lua cheia ou quase isso, aquele tipo de noite que até ajuda porque ilumina a pista, dá para ver as faixas, os acostamentos. O rádio PX chiava baixinho, vez ou outra um colega trocando ideia, perguntando da pista, avisando de radar. Clima tranquilo. Normal. Devia ser umas 3:30 da manhã quando eu passei por Tupaciguara. Conheço bem aquela região. Já rodei ali dezenas de vezes. Depois de Tupaciguara, a estrada fica meio deserta, mas é reta, asfalto bom. Eu estava com o pisca-alerta ligado, velocidade controlada, aquele piloto automático mental que todo caminhoneiro tem depois de tanto tempo de estrada. Você dirige, mas ao mesmo tempo está pensando em outras coisas. Na família, nas contas, no que vai comer quando parar. Foi ali, uns 20 quilômetros depois de Tupaciguara, que eu vi o primeiro sinal. Uma placa de trânsito. Nada demais, né? Placa tem aos montes na estrada. Mas essa, eu jurava que tinha passado por ela uns 5 minutos antes. Era uma placa amarela, avisando curva acentuada à direita. Só que ali não tinha curva nenhuma. A pista seguia reta. Achei estranho, mas pensei, deve ser outra placa parecida, ou tô cansado demais. Mais uns 15 minutos, eu vi a mesma placa de novo. Aí eu comecei a prestar atenção. Eu não sou homem de acreditar em assombração. Sou católico, mas daqueles que vai na missa no Natal e olhe lá. Minha fé é mais prática, respeita quem tá na estrada, não faz besteira, confia no taco. Mas aquilo começou a mexer comigo. Olhei para o painel. Velocímetro marcando 78 km/h. Combustível na metade. Temperatura do motor normal. Tudo certinho. Olhei para o odômetro parcial.
Tinha rodado uns 40 e tantos quilômetros desde Tupaciguara, tudo batendo. Mas alguma coisa não estava batendo. Eu comecei a reparar que a estrada parecia igual. Não só parecida, igual mesmo. As cercas de arame do lado direito, aquelas cercas velhas de fazenda. Um poste de luz torto, meio caído, do lado esquerdo. Uma lombada eletrônica pequena, daquelas que quase não faz barulho quando você passa. Eu passei por aquela lombada 3 vezes. Tenho certeza absoluta. 3 vezes. E não faz sentido nenhum, porque eu estava andando para frente o tempo todo. Não fiz retorno, não saí da pista, não dei ré. Só segui em frente. Mas era como se a estrada tivesse se repetindo. O coração começou a acelerar. Aquela sensação ruim de quando você sabe que tem algo errado, mas não sabe o quê. Tentei chamar alguém no rádio. Alô, alô, algum colega na 153, sentido Minas? Aqui é o João do Scania. Tô na altura de Tupaciguara. Alguém me copia? Silêncio. Só aquele chiado constante. Tentei de novo. Nada. Pensei em parar. Mas parar onde? No acostamento, no meio do nada, de madrugada? Achei mais seguro continuar até o próximo posto, que, se minha memória estava certa, devia estar a uns 30 quilômetros. Foi aí que eu olhei para o relógio do painel. 4h10 da manhã. Espera aí. Tinha passado por Tupaciguara às 3h30. Fazia 40 minutos. Rodando a quase 80 por hora, eu já devia ter percorrido mais de 50 quilômetros. Já devia estar vendo a entrada de Canápolis. Mas não tinha nada. Só aquela estrada repetida, aqueles mesmos postes, aquelas mesmas cercas. Comecei a suar frio. Respirei fundo. Disse para mim mesmo, calma, João. Você tá cansado, tá vendo coisa. Mas eu sabia que não era cansaço. Eu conheço cansaço, conheço sono, conheço o que é rodar 40 horas sem parar, o que é lutar contra a fadiga. Isso ali não era cansaço. Isso era outra coisa. Continuei dirigindo. Não tinha o que fazer. A estrada seguia reta, vazia, iluminada por aquela lua estranha que parecia não se mexer no céu. Nenhum carro, nenhum outro caminhão. Só eu e aquele asfalto infinito. Passaram-se mais 20 minutos. Ou foram 10, ou foram 50. Eu não sei. O relógio do painel estava funcionando, os ponteiros se movendo, mas o tempo parecia não fazer sentido. Era como se eu estivesse dirigindo dentro de um sonho, mas acordado. Tudo real demais para ser sonho. O cheiro de óleo diesel, o som do motor, a vibração do volante na mão, mas ao mesmo tempo errado, tudo errado. E então, de repente, eu vi uma luz, longe na estrada. Uma luz laranja fraca, piscando. Posto de gasolina. Graças a Deus, pensei. Vou parar, tomar um café, lavar o rosto, conversar com alguém, tirar isso da cabeça. Fui acelerando devagar, me aproximando da luz. Conforme fui chegando perto, reconheci o lugar. Era o posto Santa Rita, bem na entrada de Canápolis. Eu conhecia aquele posto. Já tinha parado lá várias vezes. Entrei no estacionamento, estacionei o caminhão, desliguei o motor. Silêncio completo. Nem cigarra, nem vento. Nada. Desci da cabine. As pernas tremiam um pouco. Fui até a loja de conveniência. A porta estava aberta, luz acesa, mas não tinha ninguém. Nem atendente, nem outro caminhoneiro. Ninguém. Oh, tem alguém aí? Nada. Entrei. Balcão vazio. Geladeira ligada, cheia de bebida, prateleiras arrumadas, mas nenhuma alma viva. Foi nesse momento que eu ouvi um barulho atrás de mim. Virei rápido. Era um homem. Velho, cabelo branco, macacão azul sujo de graxa. Ele me olhou com uma expressão, como eu posso descrever? Era tipo pena, ou preocupação, ou medo. Você não devia estar aqui, ele disse. Como assim? Eu só parei para... Que horas são? Ele me cortou. Olhei para o relógio de pulso. 4h30 da manhã. 4h30. Ele balançou a cabeça, devagar. Não, não são. Peguei meu celular no bolso. A tela estava preta, tentei ligar, nada. Bateria morta, mas eu tinha carregado ele no caminhão a viagem inteira.
Olha aqui, moço, o velho disse, apontando para um relógio de parede atrás do balcão. 7h15 da manhã. Eu pisquei. Olhei de novo. 7h15. Isso tá errado, eu disse. Meu relógio marca 4h30, o do painel do caminhão também. Seu relógio tá parado há quase 3 horas, o velho respondeu. Você ficou preso. Preso onde? Ele não respondeu. Só ficou me olhando com aquela expressão. Vai embora, sai daqui, segue tua viagem, e não volta aqui de noite nunca mais. Eu queria perguntar mais, mas alguma coisa dentro de mim disse, não pergunta, só sai. Agradeci. Voltei para o caminhão, liguei o motor e saí dali. Olhei pelo retrovisor. O posto estava lá, iluminado, mas o velho tinha sumido. Segui viagem, coração batendo forte, mãos suadas. Uns 15 minutos depois, cruzei com uma viatura da polícia rodoviária. Eles acenaram, eu acenei de volta. Tudo normal. Cheguei em Uberaba às 9h40 da manhã. Entreguei a carga. O cara do depósito comentou. Rapaz, você tá pálido. Passou mal? Não, só uma noite complicada. Quando fui conferir os papéis da viagem, notei algo. O ticket do pedágio de Itumbiara marcava 19h43 do dia anterior. O próximo pedágio, já em Minas, marcava 7h28 da manhã seguinte. Quase 12 horas para percorrer 200 e poucos quilômetros. Não bate. Eu deveria ter feito aquele trecho em umas 3 horas. No máximo 4. Para onde foram as outras 8? Voltei para casa, em Goiânia, 2 dias depois. Minha esposa, Márcia, comentou. Você mudou, João. Tá mais quieto. Contei para ela. Ela me ouviu calada, segurando minha mão. Você teve sorte, ela disse. Tem gente que não volta. Desde aquele dia, eu evito rodar sozinho de madrugada. Prefiro parar, dormir, esperar o sol nascer. E toda vez que passo pela região de Tupaciguara, meu coração acelera. Fico olhando para o relógio, conferindo, sempre conferindo, porque eu sei que tem algo naquela estrada. Algo que pega a gente e não solta. Algo que faz o tempo parar ou desaparecer. E você já sentiu isso? Já teve a impressão de que o tempo sumiu na estrada? Deixa nos comentários, porque talvez a gente precise conversar sobre isso. Relato 2. Eu nunca acreditei em nada disso. Sério. Para mim, caminhoneiro que via assombração era caminhoneiro que não dormia direito ou que estava usando rebite demais. Eu sempre fui pé no chão, realista, racional. Até aquela noite. Meu nome é Marcos Antônio Lemos. Tenho 38 anos, sou autônomo, dono do meu próprio caminhão. Um Mercedes-Benz 1620 que eu comprei usado, mas que roda, que é uma beleza. Faço rotas variadas, mas a que eu mais pego é São Paulo-Bahia, levando mercadoria geral. Às vezes eletrônicos, às vezes alimentos, às vezes material de construção, depende do frete. O que eu vou contar aconteceu em julho de 2021, pleno inverno. Noites frias, secas, estrada vazia. Eu estava voltando de Salvador, sem carga, só rodando de volta para Guarulhos, onde eu moro. Caminhão vazio é até bom, você anda mais rápido, economiza combustível, mas também é chato porque você não está ganhando nada naquele trecho. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Saí de Salvador de manhã cedo, umas 5 e pouca. A ideia era rodar o máximo possível durante o dia, parar para dormir umas 10, 11 da noite e seguir viagem na manhã seguinte. Eu costumo fazer assim quando estou sozinho. Não forço. Não vale a pena. Mas naquele dia eu acabei atrasando. Problema com um pneu em Feira de Santana, tive que trocar, demorou mais do que eu esperava. Quando parei para jantar já era quase 9 da noite e eu estava só chegando em Vitória da Conquista. Pensei em dormir por ali mesmo, mas estava me sentindo bem, descansado e a estrada estava boa. Resolvi continuar até pelo menos Brumado ou até onde desse sono. Saí de Vitória da Conquista pelas 10 e pouco da noite. BR-116, sentido Belo Horizonte. Estrada que eu conheço de cor.
Já rodei ali umas 50 vezes, fácil. Trecho complicado, cheio de curva, serra, mas bonito. De dia você vê os morros, a vegetação. De noite é mais tenso. Você dirige no escuro, só o farol iluminando, caminhão subindo e descendo serra. Coloquei uma música no pendrive, sertanejo raiz, daqueles de bailão. Gosto de ouvir enquanto dirijo. Me mantém acordado, me faz companhia. O rádio PX estava ligado também, mas quase não tinha movimento naquela hora. Só de vez em quando uma voz aparecia, rápida, sumindo logo. Eu vinha rodando tranquilo quando lá pela 00:30, mais ou menos, vi um carro parado no acostamento. Um Corsa branco, velho, com o pisca-alerta ligado. Diminuí a velocidade, passei devagar, olhando. Não tinha ninguém dentro. Porta do motorista meio aberta. Mas o carro estava ligado. Dava para ver pela fumaça saindo do escapamento. Achei estranho. Quem para no meio da serra de madrugada e deixa o carro ligado com a porta aberta? Pensei em parar para ver se tinha alguém precisando de ajuda. Mas uma voz dentro de mim disse: "Não para. Segue." Segui. Uns 5 minutos depois, vi o carro de novo. Mesmo carro. Corsa branco. Pisca-alerta ligado. Porta aberta. Não, peraí. Isso não faz sentido. Eu tinha acabado de passar por ele. Como ele estava na minha frente de novo? Freiei. Olhei pelo retrovisor. Nada. Só a estrada vazia, escura. Olhei para frente. O carro ainda estava lá, parado, a uns 100 metros. Meu estômago embrulhou. Respirei fundo. Calma, Marcos. Deve ser outro carro igual. Coincidência. Mas no fundo, eu sabia que não era. Passei pelo carro de novo. Agora prestei atenção. Placa. Tentei ler, mas estava escuro demais. Só deu para ver as 3 primeiras letras. M. Shaw. Continuei. A música no pendrive começou a falhar. Chiado. Depois voltou. Depois falhou de novo. O rádio PX começou a fazer um barulho esquisito, tipo interferência, mas diferente. Era um som grave, contínuo, como se alguém tivesse segurando o botão de transmissão, mas sem falar nada. Desliguei o rádio. Silêncio. Só o ronco do motor. O barulho dos pneus no asfalto. Olhei para o relógio do painel. 00:40, tudo certo. Continuei subindo a serra. Curva para a esquerda, curva para a direita, sempre atento, sempre controlando a velocidade. O câmbio gemia nas marchas baixas. Tudo normal. Técnico, mecânico, real. Até que eu vi o terceiro Corsa. Ou era o mesmo? Não sei. Mas ele estava lá, no acostamento, branco, porta aberta, pisca-alerta. Dessa vez eu parei. Não sei por quê. Talvez curiosidade, talvez medo de deixar alguém para trás, talvez só para confirmar que eu não estava ficando louco. Deixei o caminhão no acostamento, pisca-alerta ligado, motor funcionando. Desci. O frio bateu no rosto na hora, aquele frio seco de serra, que corta. Fui até o carro. A porta do motorista estava realmente aberta. Olhei para dentro, vazio, chave na ignição, motor ligado, mas ninguém. Nem sinal de briga, nem sangue, nada. Só vazio. Olhei em volta. Escuro total. Nem lua tinha naquela noite. Só o farol do meu caminhão lá atrás, iluminando. "Tem alguém aí?" Eu gritei. Eco. Nada mais. Voltei para o caminhão. Coração disparado. Subi na cabine, fechei a porta, tranquei. Fiquei uns segundos, só respirando, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para o relógio. 1:20 da manhã. Como assim? Eu tinha parado há uns 5 minutos, no máximo. Como já era 1:20, tinha passado 40 minutos desde a última vez que eu olhei. Peguei meu celular. Tela preta, bateria zerada. Mas ele estava carregando no caminhão o tempo todo. Acabei de olhar há meia hora, estava com 87% de bateria. Comecei a tremer. Liguei o caminhão. Engrenei a primeira. Saí dali. Acelerei o quanto pude, serra acima, forçando o motor, não me importando com nada além de sair daquele lugar. A estrada começou a clarear um pouco. Não sei se era minha impressão ou se realmente estava amanhecendo, mas parecia mais, claro, menos escuro. Como se a noite tivesse passado num piscar de olhos. Dirigi feito louco por uns 30, 40 minutos. Até que vi placas. Brumado, 35 milímetros.
Respirei aliviado. Civilização. Gente. Luz. Parei no primeiro posto que encontrei. Posto Estrela do Norte, bem na entrada de Brumado. Estacionei, desliguei tudo e fiquei sentado ali, só tentando processar o que tinha acontecido. Um frentista veio até a janela. Vai abastecer, chefe? Que horas são? Eu perguntei. Ele olhou para o relógio de pulso. 4:30 da manhã. 4:30. Mas eu tinha saído de Vitória da Conquista às 10 da noite. 6 horas e meia para percorrer 100 e poucos quilômetros? Não fecha. Eu deveria ter feito aquele trecho em 2 horas, no máximo 3. Tá tudo bem, chefe? O senhor tá pálido. Tô sim. Me vê um café, por favor. Ele trouxe o café. Tomei tudo de uma vez, quente, queimando a boca. Precisava sentir algo real. Entrei na loja de conveniência. Tinha uns 3 caminhoneiros lá dentro, conversando, tomando café, comendo pão na chapa. Gente normal, gente viva. Me aproximei. Licença, pessoal. Vocês viram um Corsa branco parado no acostamento lá para trás? Porta aberta, pisca ligado? Eles se entreolharam. Que Corsa, rapaz? Um deles perguntou. Um Corsa branco. Tava lá na serra, parado. A gente acabou de descer a serra. Não vimos Corsa nenhum. Mas ele tava lá. Eu vi. Parei até. Outro caminhoneiro me olhou sério. Você parou? Parei. Que horas? Não sei. Acho que 1 da manhã, mais ou menos. Ele balançou a cabeça. Não para naquela serra de madrugada, rapaz. Não para? Por quê? Ele não respondeu. Só tomou o café dele e saiu. Fiquei ali, sem entender nada. Comprei mais um café, sentei numa mesa, fiquei pensando. Quando o dia clareou de vez, voltei para o caminhão. Olhei os papéis. Ticket de pedágio de Vitória da Conquista 22:17. Próximo pedágio já em Brumado, 452. 6 horas e meia. Mas eu lembro de ter dirigido, o quê? 2 horas? 3 no máximo? Para onde foram as outras? E o Corsa? Quem era? O que era? Segui viagem. Cheguei em Guarulhos no final da tarde. Minha mãe, que mora comigo, estranhou. Você tá diferente, Marcos. Aconteceu alguma coisa? Contei. Ela ouviu tudo calada. Quando terminei, ela fez o sinal da cruz. Você foi protegido, meu filho. Tem gente que entra nessas coisas e não volta. Desde então, eu nunca mais viajo sozinho de madrugada. Sempre paro, sempre espero o sol nascer. E quando passo por aquela serra, entre Vitória da Conquista e Brumado, eu fico tenso. Olho para o relógio, confiro, reconfiro. Porque eu sei que lá tem algo que te puxa, algo que faz o tempo parar. E se você não perceber a tempo, talvez não volte. Você já passou por isso? Já viu algo que não devia estar lá? Conta pra gente, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente entende, ou pelo menos tenta. Relato 3. Eu sempre fui daqueles caras confiantes, sabe? Brincalhão. Gostava de zoar os colegas no rádio, de contar piada, de levar tudo numa boa. Para mim, estrada era trabalho, mas era também diversão. Eu curtia dirigir, curtia viajar, curtia conhecer lugares novos, mesmo que fosse só posto de gasolina e estacionamento de caminhão. Meu nome é Carlos Eduardo Nogueira, mas todo mundo me chama de Dudu. Tenho 31 anos. Comecei a rodar com meu pai quando eu tinha 16, só para fazer companhia. Ele era caminhoneiro também, aposentou faz uns 5 anos. Aos 20, tirei minha habilitação, virei profissional. Desde então é isso, caminhão, estrada, carga, descarga, e eu amava. Amava mesmo. Até aquela noite de outubro de 2022, eu estava transportando material de construção, tijolos e cimento, de Curitiba até Joinville. Rota tranquila, BR-376, estrada boa, movimento constante. Eu já tinha feito essa viagem umas 10 vezes, conhecia bem. Saí de Curitiba umas 6 da tarde, depois do rush. Ideia era rodar umas 4, 5 horas, parar para dormir em algum lugar perto da divisa e seguir cedinho na manhã seguinte para chegar em Joinville antes do meio-dia. Planejamento simples, nada de complicado. A noite estava bonita. Céu limpo, estrelas visíveis, temperatura agradável. Estava ouvindo música no celular,
conectado no Bluetooth do som do caminhão. Uma playlist que eu tinha montado, com de tudo um pouco: rock, sertanejo, eletrônica. Eu gosto de variar, tudo normal, tráfego fluindo. Outros caminhões na pista, carros, ônibus, gente indo e vindo. Aquela sensação boa de que você está no controle, de que tudo está certo. Lá pelas 9 e pouco da noite, eu estava passando pela região de Guaratuba, já quase na divisa com Santa Catarina. Foi quando eu notei o primeiro sinal estranho. Um caminhão igual ao meu. Não, pera, não igual. Idêntico. Mesmo modelo, mesma cor, mesma pintura. Até o adesivo que eu tinha na traseira, um adesivo de uma banda de rock que eu gosto, ele tinha também. Achei engraçado, pensei, opa, tem um cara aí com o mesmo gosto que eu. Acelerei um pouco para tentar ultrapassar e dar uma olhada no motorista, talvez trocar uma ideia. Mas conforme eu fui chegando perto, o outro caminhão acelerou também, mantendo a mesma distância. Tentei de novo. Ele acelerou de novo. Que merda, pensei. O cara tá de brincadeira. Tentei chamar no rádio. E aí, colega do caminhão vermelho, quer deixar eu passar? Silêncio. Alô, caminhão vermelho, me copia? Nada. Estranho, mas tudo bem. Continuei atrás dele, mantendo uma distância segura. Passaram-se uns 15 minutos. O caminhão da frente continuava no mesmo ritmo, mesma velocidade, sem mudar de faixa. E aí eu comecei a reparar em mais detalhes. A placa. Eu não conseguia ler direito porque estava escuro e a distância não ajudava. Mas me pareceu familiar. Muito familiar. Será que... Não, não pode ser. Forcei a vista. Tentei ler. As 3 primeiras letras. BRA. Minha placa começa com BRA. Não, 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 eu murmurei. Isso não está acontecendo. Acelerei de novo, dessa vez com tudo. Queria chegar perto, queria ver direito, mas o outro caminhão acelerou junto, sempre mantendo a mesma distância. Foi aí que a música parou. Não falhou, não chiou, simplesmente parou. E no lugar dela começou a tocar outra coisa. A mesma música, só que de trás para frente, como se alguém tivesse invertido a gravação. As palavras ao contrário, a melodia distorcida. Aquele som esquisito que te dá arrepio, que te deixa com a sensação de que algo está muito errado. Desliguei o som, mão tremendo. O caminhão da frente continuava lá, seguindo, sempre na minha frente. Olhei para o painel, tudo funcionando normal. Velocímetro, combustível, temperatura, tudo certo. Olhei para o espelho retrovisor e foi aí continuar, 14h57 que eu vi. Outro caminhão, atrás de mim, idêntico ao meu. Meu coração quase parou. Olhei para frente, um caminhão igual. Olhei para trás, outro caminhão igual e eu no meio. Que porra é essa? Eu gritei. Que porra é essa? Tentei mudar de faixa, eles mudaram junto. Tentei acelerar, eles aceleraram. Tentei frear, eles frearam. Era como se eles fossem reflexos, como se eu tivesse virando o espelho, ou como se eles fossem eu. Comecei a suar frio. A respiração ficou difícil, aquela sensação de pânico puro, irracional, que toma conta do corpo inteiro. Pensei, eu vou bater e vou morrer. Isso aqui não é real. Mas era real. Eu sentia o volante na mão, sentia o pedal no pé, sentia o cheiro de diesel, o som do motor. Tudo real. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Abri de novo. Os caminhões ainda estavam lá. E então, de repente, a estrada começou a mudar. As placas começaram a aparecer ao contrário, as letras espelhadas, os números errados. As árvores dos lados começaram a se mover como se estivessem dançando, balançando sem vento. O céu ficou mais escuro, ou mais claro, não sei. Era como se as cores tivessem mudado, como se o mundo tivesse perdido o foco. E os caminhões continuavam lá, sempre lá. Me tira daqui, eu gritei. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Não sei para quem eu estava gritando. Para Deus, para o universo, para mim mesmo. Mas eu gritei. E então, tudo parou.
Não sei explicar direito. Foi como se o mundo tivesse dado um clique, um estalo, e de repente eu estava sozinho na estrada, sem caminhões na frente, sem caminhões atrás. Só eu. Pisei no freio. Parei no acostamento, desliguei o motor. Fiquei ali, tremendo, suando, coração disparado. Olhei para o relógio. 3 da manhã. 3 da manhã? Mas eu tinha saído de Curitiba às 6 da tarde. Eram 9 e pouco quando tudo começou. Como já era 3 da manhã, peguei meu celular, tela funcionando, bateria com 23%. Olhei a hora, 3:12 da manhã, 6 horas. 6 horas desde que eu vi o primeiro caminhão. Mas para mim pareceu 15 minutos, meia hora no máximo. Onde foram as outras 5 horas e meia? Olhei para as mãos, estavam tremendo. Olhei no retrovisor, meu rosto estava pálido, suado. Fiquei ali parado por mais uns 20 minutos, só tentando me acalmar, tentando entender. Quando finalmente consegui voltar a dirigir, segui devagar, muito devagar, até o primeiro posto que encontrei. Posto rodoviário Catarina, já em Santa Catarina. Entrei, estacionei, desci. Tinha um casal de caminhoneiros lá, marido e mulher, tomando café. Me aproximei. Desculpa incomodar, vocês viram alguma coisa estranha na estrada? Caminhões duplicados? Eles me olharam confusos. Duplicado como, rapaz? Caminhões iguais. 3 caminhões iguais. Um na frente, um atrás e eu no meio. A mulher olhou para o marido. Ele olhou para ela. Depois olharam para mim. "Cê tá bem?" Ela perguntou. "Quer que a gente chame alguém?" Não, eu só... Não consegui continuar. Saí dali, comprei um café, sentei numa mesa, fiquei olhando para o nada. Um funcionário do posto veio falar comigo. "Moço, você precisa de ajuda?" "Que horas são?" eu perguntei. 3:40. Olhei para os papéis do caminhão. Ticket do pedágio de Curitiba. 18:34. Próximo pedágio. 3:51 da manhã. Mais de 9 horas. Mas eu lembro de ter dirigido, sei lá, 3 horas, 4. Para onde foram as outras? E os caminhões? O que eram? Quem eram? Fiquei naquele posto até o sol nascer. Não consegui dormir. Só fiquei ali, sentado, tomando café, olhando para a estrada. Quando amanheceu, voltei para o caminhão. Liguei o motor, segui viagem. Cheguei em Joinville por volta do meio-dia. Entreguei a carga. Não falei com ninguém sobre o que tinha acontecido. Voltei para Curitiba no dia seguinte. Meu pai notou na hora. "Que foi, Dudu? Você tá diferente." Contei. Ele ouviu calado. Quando terminei, ele colocou a mão no meu ombro. "Você foi avisado, filho. Tem coisas na estrada que a gente não entende. E tem coisas que a gente não devia tentar entender." "Avisado de quê, pai?" Ele não respondeu. Desde então eu mudei. Não sou mais o Dudu brincalhão, zoeiro, confiante. Agora eu dirijo com medo, com cautela, sempre olhando para os retrovisores, sempre conferindo, sempre esperando ver aqueles caminhões de novo, porque eu sei que eles estão lá, em algum lugar, esperando. E talvez na próxima vez eu não volte. E você, já viu algo assim? Já sentiu que não estava sozinho na estrada, mesmo sem ter ninguém por perto? Me conta, porque eu preciso saber que não sou o único. Relato 4. A fé é uma coisa curiosa. A gente acha que tem fé, que acredita, que confia. Mas só quando a gente passa por algo que desafia tudo o que a gente sabe, só aí a gente descobre se a fé é real ou não. Meu nome é Sebastião Rodrigues da Silva. Tenho 63 anos, quase 40 deles passados na estrada. Comecei ainda garoto, aos 17, como ajudante de caminhão. Depois, fui motorista. Fui dono de frota. Depois voltei a ser só motorista, porque eu gosto mesmo é de dirigir, de estar na estrada, de sentir o vento batendo na janela, o sol nascendo, o asfalto passando embaixo das rodas. Sou católico, não dos que vai na missa só por ir, dos que acredita, dos que reza. Tenho um terço pendurado no retrovisor do caminhão, tenho uma Bíblia no porta-luvas. E toda vez que eu saio para uma viagem, eu faço uma oração. Peço proteção, peço sabedoria.
Peço que Deus me traga de volta para casa, para os meus filhos, para os meus netos. E até aquela noite de março de 2023, eu achava que Deus sempre ouvia. Eu estava fazendo uma rota que faço há anos. Brasília-Belém. Carga de eletrodomésticos, mais de 2.000 quilômetros. Viagem longa, mas tranquila. Conheço bem. Paro nos mesmos lugares, durmo nos mesmos hotéis, converso com os mesmos frentistas. Saí de Brasília numa segunda-feira de manhã, bem cedo. Ideia era rodar o dia todo, dormir em Palmas e seguir no dia seguinte até Belém, parando só para descansar quando necessário. Tudo correu bem no primeiro dia. Cheguei em Palmas no finalzinho da tarde, jantei, dormi cedo. Acordei às 5 da manhã, tomei café, rezei e saí de novo. A estrada estava bonita, sol nascendo, céu limpo, caminhão funcionando perfeitamente. Rodei o dia inteiro. Passei por Araguaína, por Imperatriz, até que lá pelas 7 da noite, eu estava chegando perto de Açailândia, já no Maranhão. Decidi parar ali, jantar, descansar um pouco e depois seguir mais uns 100 quilômetros antes de dormir de vez. Jantei num restaurante à beira da estrada, comida boa, caseira, conversei com uns colegas caminhoneiros. Tudo normal, tudo em paz. Saí de lá umas 9 da noite. Entrei no caminhão, liguei o motor, fiz o sinal da cruz e segui viagem. A estrada estava escura, sem lua, só os faróis do caminhão iluminando, pouco movimento. De vez em quando um carro passava, outro caminhão, nada demais. Eu estava ouvindo uma rádio evangélica, música gospel, pregação, aquelas coisas que me fazem companhia, que me deixam em paz. Lá pelas 10h30 a rádio começou a falhar, chiado, depois voltava, depois falhava de novo. Tentei mudar de estação, mas todas estavam com o mesmo problema, como se houvesse alguma interferência. Desliguei o rádio. Fiquei só com o som do motor, o vento, o barulho dos pneus. Foi aí que eu vi a primeira luz, longe, na estrada. Uma luz branca, muito forte, parada no meio da pista. Achei estranho. Não parecia farol de carro, nem de caminhão. Era diferente, mais intensa, mais pura. Conforme fui me aproximando, a luz foi ficando maior e mais brilhante. Comecei a ficar desconfortável. Aquela luz estava me cegando. Reduzi a velocidade. Pensei em parar, mas alguma coisa me dizia: continua, segue. Quando cheguei perto, a luz sumiu, simplesmente apagou, e no lugar dela tinha uma criança parada no meio da estrada. Free, parei o caminhão, coração disparado. Uma criança, menino ou menina, não deu para saber, estava de costas para mim, parado, imóvel. Fiquei ali dentro do caminhão sem saber o que fazer. Criança na estrada, de madrugada, no meio do nada. Não faz sentido. Mas estava lá. Eu via. Era real. Abri a porta devagar. Desci. A noite estava fria, silenciosa. Nenhum som além da minha própria respiração. Ô criança, você tá bem? Nada. Cadê seus pais? Nada. Me aproximei devagar. Passos cautelosos. Quando cheguei a uns 5 metros, a criança virou. E eu vi o rosto. Não era humano. Não era nada. Era só vazio. Como se fosse um buraco. Uma ausência. Dei um passo para trás. Tropecei. Caí. A criança começou a andar em minha direção. Lenta. Muito lenta. Eu me levantei, corri para o caminhão, subi, fechei a porta, liguei o motor e acelerei. Saí dali sem olhar para trás. Mãos suadas. Coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. O que foi aquilo, meu Deus? O que foi aquilo? Dirigi sem parar. Acelerei o máximo que pude. Queria distância. Queria esquecer. Passaram-se uns 20 minutos. Ou foram 10, ou foram 2 horas, não sei. O tempo tinha perdido o sentido. Olhei para o painel. Relógio marcando 11h15. Tudo bem? Tudo normal? Continuei dirigindo. E então, vi a luz de novo. Longe, branca, brilhante. Não, eu murmurei, não de novo. Mas era, e conforme fui me aproximando, a criança apareceu de novo. Mesma posição,
mesma postura, parada no meio da estrada. Friei de novo, parei de novo, mas dessa vez não desci. Fiquei ali, olhando. A criança virou, olhou para mim, aquele rosto vazio, aquele buraco, e começou a andar em minha direção. Dei ré, forcei o caminhão, marcha ré, saindo dali. Mas a criança continuava vindo, cada vez mais rápido, andando, correndo, quase flutuando. Virei o caminhão, acelerando para frente. Passei por cima, ou por dentro, ou através, não sei. Só sei que quando olhei pelo retrovisor não tinha nada. Continuei dirigindo, coração na garganta, lágrimas nos olhos. Senhor, me proteja. Senhor, me tira daqui. Rezei, rezei muito, o Pai Nosso, a Ave Maria, tudo que eu sabia. E de repente, amanheceu. Não devagar, não gradualmente. De repente, como se alguém tivesse ligado um interruptor. Sol alto, céu azul, estrada clara. Olhei para o relógio. 10 da manhã, 10 da manhã, mas eu tinha saído de Açailândia às 9 da noite e tinha parado às 11 e alguma coisa. Como já eram 10 da manhã, peguei meu celular, olhei a hora. 10h37 da manhã. Data, terça-feira. Terça-feira? Não. Era segunda. Era para ser segunda, mas não era. Era terça. Eu tinha perdido um dia inteiro. Parei no acostamento. Desliguei o caminhão. Fiquei ali tentando entender. Um dia. 24 horas. Para onde foram? Olhei ao redor. Reconheci o lugar. Estava perto de Santa Inês, já bem longe de onde eu tinha parado na noite anterior. Eu tinha percorrido quase 300 quilômetros, mas eu não lembrava. Não lembrava de ter dirigido. Não lembrava de ter passado por cidades, por postos, por nada. Só lembrava da criança, da luz, do medo. Quando consegui me recompor, liguei o caminhão e segui até o próximo posto. Entrei. Procurei o gerente. Moço, eu preciso saber. Que dia é hoje? Terça-feira, dia 14. Tem certeza? Tenho. Mostrei os papéis do caminhão. Tiquete do pedágio de Imperatriz. Segunda, 21h33. Próximo pedágio já em Santa Inês. Terça, 10h58. 13 horas. Mas eu lembrava de... o quê? 2 horas? 3? Liguei para minha esposa. Sebastião, graças a Deus. Eu estava preocupada. Você não atendeu o telefone a noite toda. Me desculpa, estava sem sinal. Você tá bem? A voz tá estranha. Tô sim, tô bem. Mas eu não tava. Terminei a viagem. Cheguei em Belém, entreguei a carga, voltei para Brasília. E desde então eu mudei. Tenho medo de dirigir à noite, medo de estradas desertas, medo de luzes estranhas. E toda vez que eu vejo uma criança na beira da estrada, meu coração para, porque eu não sei se é real, ou se é aquilo que me levou por um dia inteiro, aquilo que me fez perder o tempo, aquilo que talvez ainda está esperando por mim. A fé é uma coisa curiosa. A gente acha que tem fé, que acredita, mas depois de algo assim, a gente não sabe mais no que acreditar. Só sei que tem coisas na estrada que a ciência não explica, que a lógica não alcança e que Deus, talvez, também não consiga impedir. E você? Já viu algo que não devia existir? Já sentiu o tempo escorregar entre os dedos? Conta pra mim, porque talvez, juntos, a gente consiga entender, ou pelo menos sobreviver. Essas foram as 4 histórias. 4 homens, 4 experiências, 4 desaparecimentos inexplicáveis. João Batista Ferreira, que rodou em looping por uma estrada que se repetia. Marcos Antônio Lemos, que viu um carro fantasma 3 vezes e perdeu 6 horas. Carlos Eduardo Dudu Nogueira, que foi cercado por reflexos de si mesmo e perdeu 5 horas e meia. Sebastião Rodrigues da Silva, que encontrou uma criança sem rosto e perdeu um dia inteiro. Todos eles voltaram, mas voltaram diferentes, marcados, mudados. E a pergunta que fica é, o que realmente aconteceu com eles? Para onde foram essas horas perdidas? O que existe nessas estradas, nesses lugares que faz o tempo parar ou desaparecer?
A ciência não tem resposta, a religião oferece interpretações, mas a verdade ninguém sabe. Só sabemos que acontece e que pode acontecer com qualquer um, inclusive com você. Então, se você é caminhoneiro ou se conhece alguém que é, presta atenção, fica esperto, porque a estrada, ela guarda segredos. Segredos que às vezes não queremos descobrir. E se você já passou por algo assim, por favor, deixa nos comentários. Conta sua história, porque quanto mais histórias a gente ouve, mais a gente entende que não estamos sozinhos. Que há algo lá fora, esperando, observando e talvez nos chamando. Obrigado por ter ficado até aqui. Compartilha esse vídeo, marca aquele amigo caminhoneiro e fica em paz. Ou pelo menos tenta. Até a próxima, se houver uma próxima.